Só vou gravar. Ó, nas nossas primeiras aulas, a gente ficou discutindo cinética, né? O movimento do fármaco pelos nossos tecidos. A gente viu como o fármaco é absorvido, como o fármaco é distribuído pela corrente sanguínea, como ele é metabolizado, né? Os órgãos metabolizadores, com destaque para o fígado, e como ele é excretado, né? As excreções biliar e a principal via de excreção, que é a renal, né? Pela urina. Embora fármacos voláteis também possam ter uma pequena fração excretada pela expiração. Hoje, nós vamos sair da cinética e vamos entrar na dinâmica. A dinâmica, gente, diferentemente do que nós discutimos na cinética, agora nós vamos entender o que acontece com o fármaco quando ele chega no local onde ele deve agir. O tecido-alvo do fármaco eu vou chamar de sítio de ação. Então, sítio de ação não é um conceito fixo, né? Cada fármaco vai ter o seu sítio de ação. Então, se eu tenho um fármaco antidepressivo, é claro que o sítio de ação é o sistema nervoso central, que controla o humor. Se eu tenho um fármaco para tratamento da gota, né? Um modificador da doença na gota, o alvo são as articulações que estão inflamadas durante por conta, né, da gota, da artrite gotosa. Se eu tomo um medicamento antibiótico antibacteriano, porque eu estou com infecção de garganta, o alvo é a minha faringe, né, que está infeccionada, as minhas amígdalas. Então, o sítio de ação farmacológica vai depender do fármaco e do tecido que eu estou tratando, né? Onde está o problema no meu corpo? Onde está a doença que eu estou tentando tratar, prevenir, curar, aliviar sintomas. Então, esse é o meu sítio de ação. No sítio de ação é que o meu fármaco vai exercer esse efeito farmacológico e eu posso ter uma resposta clínica adequada, ou seja, o fármaco se mostrar efetivo, e eu também posso ter resposta toxicológica. A gente vai ver que o uso do fármaco tem sempre dois lados, um lado bom e um lado ruim. E aí a gente tem que, por isso, usar fármacos de forma racional, porque senão a gente ressalta o lado ruim e muitas vezes nem tem o lado bom do uso do medicamento. Então, essa é uma aula sobre dinâmica. Farmacodinâmica é o que acontece, é a área da farmacologia, a parte da farmacologia que trata da relação do fármaco com o seu receptor no sítio de ação. Aqui eu estava estudando o que o meu corpo fazia com o fármaco. Agora, na cinética, né? Agora, na dinâmica, a gente vai estudar o que o fármaco muda no nosso corpo que ele gera efeito farmacológico. O que um analgésico faz que a minha dor desaparece? O que um anticancerígeno faz para matar a célula tumoral? O que um antibacteriano faz para conseguir matar as bactérias? Isso é farmacodinâmica, é entender como os fármacos agem nos tecidos, que tipo de modificação eles provocam, e dessa forma eu sou capaz de entender o mecanismo de ação do fármaco e também as respostas adversas que ele provoca. Lembrando, né, que sempre vou pensar em reação adversa como uma reação inesperada e indesejada, né, uma reação indesejada especialmente. E não necessariamente vai ser algo que vai provocar uma doença, que vai me fazer mal. Pode ser simplesmente sono, né? Não vai me matar, não vai me adoecer, não vai nada. Pode ser simplesmente sono, uma reação adversa. Mas é indesejada, não era o que eu esperava. Tudo que não for o efeito farmacológico é reação indesejada. Então, eu tomo um analgésico para tratar a dor. Qualquer outra coisa que ele fizer no meu corpo é indesejado. Né? Eu não tomei ele com esse objetivo. Eu tomei para que ele aliviasse a dor, amenizasse a dor ou eliminasse a dor. Eu não queria que ele fizesse nada mais além disso. Qualquer outra coisa que ele fizer, reação adversa. Pode ser inclusive no mesmo tecido-alvo, mas normalmente são em tecidos distintos. Vamos começar falando disso então. Na farmacodinâmica, nós estamos estudando a relação do fármaco com o receptor. Vamos entender quem são esses atores aqui da farmacodinâmica, né? O fármaco, a gente já viu que o fármaco é a grande estrela do medicamento, né? Ele compõe a formulação do medicamento associado a excipientes, que são substâncias farmacologicamente inertes que compõem a formulação.
O fármaco é uma molécula que tem propriedade farmacológica. Dentro do meu corpo, ele vai exercer um efeito farmacológico. Quem é o fármaco, gente? Os fármacos são, em sua maioria, moléculas de natureza orgânica. Quando eu digo em sua maioria, estou dizendo da imensa maioria. 99,9% dos fármacos são moléculas orgânicas. Uma pequena parte dos fármacos são moléculas inorgânicas. Alguém sabe me dizer o que é uma molécula orgânica e qual a diferença dela para uma molécula inorgânica? Eu vou responder porque você perguntou isso na primeira aula. A molécula orgânica tem a presença de carbono. Moléculas orgânicas possuem cadeias carbônicas. A gente vai ver agora um exemplo de moléculas carbônicas. Vamos escrever aqui, ó, amoxicilina, estrutura. Ó, aqui nós temos o exemplo de uma molécula orgânica, a molécula de amoxicilina. A amoxicilina é uma penicilina e hoje em dia até mais popular que a própria penicilina. Ela é um tipo de penicilina bastante comum aí para tratamento das nossas infecções bacterianas. A amoxicilina é uma cadeia carbônica enorme, ó. Na verdade nem é tão grande comparada com outros antibacterianos, com outras moléculas, né? Mas, normalmente esse é uma molécula de um tamanho padrão. Reparem que há a cadeia de carbonos, mas reparem que não é só carbonos, né? Os fármacos possuem muitos grupos funcionais. Olha, oxigênio formando hidroxilas, nitrogênios formando aminas, amidas, ácidos carboxílicos, enxofre. A gente vai ver também halogênio na estrutura dos fármacos. Parece uma estrutura complexa, né, a amoxicilina, mas nós temos ainda estruturas muito mais complexas. Olha o caso da vancomicina. A vancomicina é um antibacteriano também que vocês não vão ver em farmácias, porque ela é usada apenas em ambiente hospitalar. Ela é um antibacteriano de última escolha, quando realmente o paciente já está bastante doente com uma infecção bacteriana que não respondeu a outros antibacterianos. Então essa é a molécula de vancomicina, né? Olhem que baita molécula é a vancomicina, uma estrutura gigantesca, aí repleta de cloretos, ó, halogênios, oxigênios, nitrogênios, associados à cadeia carbônica, formando grupos funcionais diversos. Essa é um exemplo de uma molécula farmacológica muito complexa, né? Uma estrutura carbônica imensa. Essa é a vancomicina, um antibacteriano de amplo espectro e de última escolha. Portanto, os fármacos são moléculas orgânicas. Essas aulas da noite são tensas. Os fármacos são em sua grande maioria. Eu vou dar um exemplo de duas moléculas inorgânicas que são fáceis de vocês entenderem a diferença de uma molécula orgânica para uma inorgânica. Já era para ter feito isso, mas eu me perdi. Vamos lá. Carbonato de lítio. Olha a estrutura do carbonato de lítio, gente. Tem um carbono apenas, ligado em 3 oxigênios, então não é uma cadeia carbônica, associado a 2 metais, né? 2 átomos de lítio. Essa é uma estrutura inorgânica, né? O carbonato de lítio é uma medicação usada para o tratamento da bipolaridade. Indivíduos que oscilam entre um humor depressivo e um humor eufórico. Então, eles não têm um humor estável. E são pessoas muito erráticas, né? Uma hora estão muito tristes, outra hora estão muito empolgadas. O lítio estabiliza o humor nesses indivíduos. Um outro, que também é uma molécula inorgânica bastante usada, é o bicarbonato de sódio. Essa é a estrutura do bicarbonato de sódio, é um carbono também ligado a 3 oxigênios e 2 átomos de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é um sal básico e reage com ácidos, neutralizando esses ácidos.
O bicarbonato faz parte da composição de fármacos usados para neutralizar a acidez do ácido gástrico, para neutralizar o ácido clorídrico. Portanto, esses efervescentes que a gente toma para combater a azia, a queimação, eles são todos à base de bicarbonato, todos não, né? A grande maioria à base de bicarbonato de sódio. É o princípio ativo do estomazil, do sorrisal, do sal de heno. A gente toma essa substância, no estômago ela reage com ácido clorídrico e neutraliza o ácido clorídrico, uma molécula inorgânica. Raros exemplos, tá? Na imensa maioria, na imensa maioria, os fármacos são moléculas de natureza orgânicas, grandes cadeias carbônicas associadas a outros elementos químicos, como nitrogênio, oxigênio, enxofre, halogênios como cloro, como iodo. O fármaco, molécula orgânica, é uma molécula estranha ao nosso corpo, né? É um xenobiótico. Quando ele é introduzido no nosso corpo, seja por via oral, seja por via tópica, seja porque foi injetado no nosso corpo por via parenteral, quando as moléculas do fármaco entram no nosso organismo, o nosso sistema circulatório tratará de distribuí-las para todos os tecidos do corpo. Seria fantástico, né, se nós conseguíssemos direcionar o fármaco apenas para o tecido-alvo. Olha que fantástico, se eu tomasse um antidepressivo e eu conseguisse direcionar as moléculas unicamente para o meu sistema nervoso central, que é onde ele vai agir, é o sítio de ação dele. Infelizmente não é assim, não estamos nesse estágio de tecnologia ainda. Nós tomamos um fármaco hoje, as moléculas desse fármaco na nossa corrente sanguínea acabam sendo distribuídas para todos os tecidos, inclusive para tecidos onde elas não têm a menor função ali, né? Imaginem qual é a ideia de ter um antidepressivo indo para o seu dedão do pé, indo para a sua pele, indo para o seu fígado, né? Qual é o sentido disso? Nenhum. Mas é algo que nós não conseguimos impedir, né? Os fármacos, uma vez dissolvidos no plasma sanguíneo, ou transportados no plasma sanguíneo ligados a proteínas, eles vão ser distribuídos igualmente, né, para todos os tecidos. Um tecido que recebe mais sangue pode até receber mais desse fármaco, mas acaba que um equilíbrio é atingido e essa molécula vai atingir aí todos os seus tecidos corporais, inclusive o tecido-alvo. Lá no tecido-alvo vai acontecer o evento chave da farmacologia, que é estudado pela farmacodinâmica. Qual que é o evento chave da farmacologia? O evento sem o qual o processo farmacológico não se dá. É a ligação do fármaco ao seu receptor. Não há efeito farmacológico se o fármaco, não basta o fármaco chegar no sítio de ação. Ele precisa chegar no sítio de ação e se ligar em quantidade suficiente ao seu receptor. O receptor do fármaco, gente, é uma molécula do nosso corpo na qual o fármaco se liga. E é essa ligação que vai dar origem ao efeito farmacológico. Então, o fármaco se liga ao receptor, essa ligação vai provocar uma mudança na célula, e essa mudança é que vai ser a origem do efeito farmacológico. Vai falar disso com mais detalhes daqui a pouco. Então, o fármaco, ao se ligar no seu receptor, o fármaco, em sua grande maioria dos casos, uma molécula orgânica, se liga a receptores no nosso corpo. Esses receptores estão aonde? Nas células. E as nossas células, como vocês já sabem da fisiologia, nossas células são feitas de lipídios, como os fosfolipídios da membrana, de proteínas, de ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, e com carboidratos. Essas são as substâncias que formam uma célula. Mas nenhuma dessas quatro que eu falei, apenas uma funciona de fato como um grande receptor de fármacos, as proteínas. Então, se eu disse que 99,9% dos fármacos são moléculas orgânicas e uma minoria são inorgânicas, eu posso dizer que 99,9% dos receptores de fármacos são proteínas. Eu só não digo que 100% dos receptores são proteínas, porque uma pequena quantidade de fármacos se liga no DNA. Fármacos, por exemplo, usados no tratamento do câncer, para destruir a célula tumoral, alguns deles podem se ligar direto à fita de DNA.
a fita de DNA é constituída de nucleotídeos, né? E não de ácidos, é um ácido nucleico, não é uma proteína. Então, não fosse por isso, eu diria que 100% dos fármacos se ligam a proteínas. Mas, como existem fármacos que se ligam ao ácido nucleico, ao DNA, eu vou dizer que 99,9% dos fármacos são de natureza proteica, são proteínas. Aí eu queria perguntar para vocês, onde eu encontro proteínas na minha célula? No núcleo. No núcleo tem proteína? Oi? Na membrana. Na membrana tem proteína? Gente, todos os ambientes celulares são riquíssimos em proteínas. E eu também tenho proteínas no núcleo. As proteínas do núcleo normalmente assessoram os processos de transcrição do RNA, que costumo chamá-los de fatores de transcrição, auxiliando na transcrição de genes. Elas podem ser alvos de fármacos? Sim. As proteínas do citoplasma podem ser alvos de fármacos? Professor, tá travando. Olha, será que é para todo mundo? Ou será que é só o seu? Se for para todo mundo, é a minha internet. Para mim também tá travando. Tá todo mundo. Olha, vamos ver se essa internet dá uma melhorada. Está travando há muito tempo ou começou agora, nesse finalzinho, depois da pergunta do Renato? Pergunta não, né? Depois da resposta. Melhorou? Continuou travando? Para mim melhorou. Começou a travar, começou a travar depois da pergunta da proteína lá. Ah, tá. Ó, então as proteínas estão em todos os ambientes celulares. E elas são os grandes alvos dos fármacos. Então, quando eu digo que o fármaco ligou-se no seu receptor, eu já quero que vocês pensem, ligou-se numa proteína. Aí a pergunta que vocês sempre vão se fazer é, será que o receptor do meu fármaco é uma proteína de membrana, é uma proteína citoplasmática ou é uma proteína nuclear? Faz diferença? Faz, porque pensa o seguinte, se o receptor do fármaco, se a molécula do nosso corpo na qual o fármaco se liga, for uma proteína de membrana, concorda que o fármaco nem mesmo precisa entrar na célula do tecido? Basta ele chegar no espaço entre as células e ele vai se ligar à proteína que está presente na membrana. Ele nem precisa entrar na célula para se ligar ao seu receptor. Agora, se o seu receptor for uma proteína citoplasmática ou uma proteína nuclear, aí ele vai ter que atravessar a membrana, vir ao citoplasma, ou atravessar a membrana nuclear e chegar no núcleo, para que ele tenha efeito farmacológico. De início, eu quero que vocês pensem que é impossível a ocorrência de efeito farmacológico sem esse evento farmacodinâmico aqui, ó, o encontro do fármaco com o seu receptor. O ideal, gente, e o que preconiza aí esse encontro entre o fármaco e o receptor, é que haja um modelo que a gente chama de modelo chave-fechadura. Assim como uma chave não sai abrindo qualquer fechadura por aí, ela abre a sua fechadura específica, o fármaco também tem o seu receptor específico. Ele não sai ligando em tudo quanto é proteína do nosso corpo. Porque se fizesse isso, seria muito difícil controlar a ação desse fármaco, se ele se ligasse em diversas proteínas distintas. Não, normalmente eu tenho um fármaco que tem uma especificidade. Ele se liga especificamente naquele determinado receptor. Ah, professor, todos os fármacos são específicos? Quem dera. Infelizmente, eu tenho alguns fármacos que eu chamo de promíscuos. Por que promíscuos? Porque eles se ligam a uma diversidade de receptores. E por se ligarem a uma diversidade de receptores, qual é o problema que vocês acham que vai acontecer? É muito difícil controlar o efeito que eles vão provocar no meu corpo. O espectro de reação adversa que eles provocam é muito amplo, porque eles não se ligam num receptor só, eles se ligam em vários.
e isso me traz esse problema, que é o maior espectro de reações adversas. Mas muitos fármacos respeitam uma elevada especificidade pelo seu receptor. Então, determinado fármaco só se liga naquela proteína X, que é o seu receptor. Ao longo das nossas aulas, a gente vai estudar justamente isso. A relação fármaco-receptor. Então, à medida que a gente for estudando farmacologia, for passando pelas classes, o que vocês vão aprender? Quais são os fármacos daquela classe? Anti-inflamatórios. Quem são as moléculas anti-inflamatórias? Depois, que é a próxima coisa que eu vou ensinar para vocês em cada classe? Quem é o receptor? Em qual proteína esse fármaco se liga? Depois de vocês entenderem esse primeiro, conhecerem, né, essa primeira informação, quem é o fármaco e qual é a proteína na qual o fármaco se liga. Aprenderam isso? A gente vai passar a entender o que acontece depois. Porque a relação fármaco-receptor é só o primeiro momento da farmacodinâmica. É quando o fármaco encontra o seu receptor e se liga nele, nos tecidos. Esse receptor é quem? Normalmente uma proteína, na membrana, no citoplasma ou no núcleo. Vamos pensar agora o que acontece depois que o fármaco se liga ao seu receptor. A ligação fármaco-receptor, a gente vai desencadear na célula uma alteração bioquímica dentro da célula. Muda algo na célula. E essa mudança, no meu sítio de ação, vai conduzir ao meu efeito farmacológico. Já essa mudança fora do meu sítio de ação vai gerar reações adversas medicamentosas. Cuidado, tá? Nem sempre a reação adversa vai se dar fora do sítio de ação. Ela pode muitas vezes acontecer no mesmo tecido, mas não no mesmo sítio de ação. Vai ser muitas vezes no mesmo tecido. Não entenda sítio de ação como tecido diferente, tá? Às vezes no mesmo tecido tem um sítio de ação distinto. Então pensa no seu sistema nervoso. Um antidepressivo, ele pode, numa área do sistema nervoso, no sistema límbico, por exemplo, agir inibindo, tratando a depressão. Numa outra área do sistema nervoso, que não tem nada a ver com o humor, o antidepressivo pode provocar uma resposta indesejada. Essa resposta é reação adversa medicamentosa. Antes de eu vir para essa questão de efeito farmacológico versus reação adversa medicamentosa, vamos falar um pouquinho de alteração bioquímica. Que tipo de alteração bioquímica que eu posso esperar na ação de um fármaco? Depois que o fármaco se liga no receptor, eu estou dizendo para vocês que algo muda no ambiente celular. E é essa mudança que gera o meu efeito farmacológico. Essa mudança é mais fácil de entender se você pensar que muitas proteínas funcionam como enzimas. E as enzimas são uma boa forma de entender a ação de um fármaco. Na primeira classe de fármacos que nós vamos, primeira classe farmacológica que a gente vai estudar na próxima aula, são os anti-inflamatórios. O que os anti-inflamatórios fazem, gente? Eles inibem a inflamação. Por que eles fazem isso? As nossas células inflamadas, elas têm uma proteína. E essa proteína atua como uma enzima. Alguém se lembra o que é uma enzima? O que uma enzima faz no corpo? Acelera a degradação? A degradação, não. É um catalisador. Anabolizador. As proteínas, gente, elas são catalisadores biológicos. O que significa as enzimas? As proteínas que atuam como enzimas são catalisadores biológicos. O que significa ser um catalisador biológico? Significa acelerar, ser capaz de acelerar reações químicas dentro da célula. Promover reações químicas dentro da célula. Então, pensa o seguinte, a célula pega uma substância A, um reagente B, junta os dois e gera um produto AB. O que uma enzima faz? Ela acelera a produção de AB, ela otimiza a produção de AB. Ela torna essa reação mais
produtiva aumenta as quantidades de AD. Isso porque o receptor, isso porque a enzima, né, tem essa capacidade de catalisar uma reação química. O que significa isso? Acelerá-la, torná-la otimizada, aumentar o produto. Vamos pensar no exemplo da inflamação que eu estava falando há pouco. Vamos falar um pouco, vamos pensar no exemplo da inflamação que eu estava discutindo com vocês. No processo inflamatório, nós temos uma enzima que produz uma substância pró-inflamatória. Então, quando essa enzima está ativa nas minhas células, a substância pró-inflamatória é produzida e aumenta em quantidade. Por isso, a minha célula inflama, porque ela fica cheia dessa substância. O que o meu fármaco anti-inflamatório, a gente tem que fazer quando ele se liga nessa enzima? Ele deve estimular essa enzima ainda mais ou ele deve inibi-la? Inibir? Inibi-la, né? Se a enzima está produzindo uma substância inflamatória, e à medida que essa substância é produzida, a célula se inflama, o tecido se inflama, é claro que o meu fármaco anti-inflamatório tem que inibir essa enzima, porque ela para de produzir essas substâncias inflamatórias e a inflamação regride. Notaram que a ligação do fármaco à enzima alterou bioquimicamente a célula? Antes do fármaco, a célula estava cheia de substâncias pró-inflamatórias, produzidas por essa enzima. Depois que o fármaco inibiu a enzima, a quantidade dessas substâncias diminuiu na célula. Isso é uma alteração bioquímica, que vai levar a um efeito farmacológico anti-inflamatório. As alterações bioquímicas são a parte mais complicada. Tá? Conhecer as moléculas de cada classe e quem é o receptor delas não é grande desafio. O grande desafio é entender, depois que o fármaco se liga ao receptor, que mudança ocorreu no tecido que me levou ao efeito farmacológico ou que me levou à reação adversa medicamentosa. Vou falar um pouquinho de reação adversa medicamentosa usando esse mesmo exemplo da inflamação. Essa enzima que existe nas células, quando ativada, ela produz uma substância pró-inflamatória que gera inflamação no tecido. Essa uma enzima muito parecida com ela existe no nosso estômago, muito parecida com essa que gera inflamação. Então, no nosso estômago tem uma enzima muito parecida. Lá no estômago, essa enzima ajuda a produzir o muco estomacal, aquela parede mucosa que protege a parede do estômago contra a acidez gástrica, aquele muco alcalino. Então, olha só, nos tecidos eu tenho uma enzima que, quando ativada, produz uma substância pró-inflamatória que gera inflamação. Essa enzima é inibida por fármacos anti-inflamatórios e acabam com a inflamação. Só que o meu estômago tem uma enzima muito parecida com essa. Só que lá no estômago, essa enzima tem o papel de produzir o muco gástrico, que protege a parede do estômago contra o ácido gástrico. Como essa enzima lá do estômago é muito parecida com essa enzima inflamatória, gente, os fármacos anti-inflamatórios não diferenciam entre elas. Então, eles se ligam nessa aqui, inibem ela e param a inflamação, e com isso eu tenho um efeito farmacológico anti-inflamatório. Infelizmente, os fármacos anti-inflamatórios também se ligam na enzima gêmea, lá no estômago, e param a função dela também. O que essa enzima fazia pelo estômago, que eu acabei de dizer, gente? Destrói a mucosa do estômago. Ela produzia a mucosa do estômago, né, o muco do estômago, que protege a parede do estômago. Se essa enzima for inibida lá no estômago, vai parar de produzir o muco estomacal e a parede do estômago será atacada pelo ácido gástrico. Olha só, eu tomei o anti-inflamatório esperando que ele fizesse isso aqui, ó, que ele se ligasse
nessa enzima pró-inflamatória e parasse a inflamação. Ele fez isso. Ele teve efeito farmacológico anti-inflamatório. Mas, infelizmente, ele agiu numa enzima parecida lá no estômago, parou a atividade dela, o estômago deixou de produzir muco e surgiu uma gastrite. Gente, a gastrite era uma reação esperada? Eu queria que o meu anti-inflamatório inibisse essa outra enzima lá no estômago? Nada disso era desejado, né, gente? Isso foi uma reação adversa medicamentosa. Tá certo? As reações adversas medicamentosas podem acontecer com diferentes gravidades, tá? Tem reações leves, moderadas e graves. A mais terrível reação adversa é a morte, né? E é isso que muitas pessoas não entendem. O medicamento pode matar? Pode. Aí você me pergunta... Professor, Oi? o grave também são aquelas reações adversas que não tem como retornar, né? Porque, vamos supor, a gastrite tem como você ter cura, mas tem reação adversa que não tem cura, não tem como você ter um retorno. As reações adversas que forem irreversíveis, essas são muito graves, né? Elas podem comprometer bastante a qualidade de vida do paciente. Por exemplo, tem medicações antipsicóticas, medicações destinadas para o tratamento da esquizofrenia, que é um transtorno do pensamento. Os esquizofrênicos que fazem uso dessa medicação, muitos deles desenvolvem um tremor. E esse tremor, gente, não desaparece quando você interrompe a medicação. Ele é crônico. Então, é um distúrbio do movimento provocado por um medicamento e que não tem volta. Algumas reações adversas, como, por exemplo, toxicidade sobre o fígado, podem provocar lesões hepáticas ou renais e comprometer a função do fígado e do rim definitivamente. O indivíduo nunca recupera a função hepática ou renal que ele tinha anteriormente. Eu não lembro o nome do medicamento, mas eu já vi um caso de um paciente que, fazendo uso de medicamento, ele ficou surdo. E é uma surdez que irreversível, não tem nem tratamento. Tipo assim, é isso mesmo, infelizmente. E é previsto em bula, né? Então é algo assim, é previsto, é isso. Aí é o risco-benefício do medicamento, né? Nesses casos. É isso que eu quero discutir com vocês nessa aula. Praticamente ele tem um lado positivo, o efeito farmacológico que eu desejo. É sensacional, né, gente? Você está com uma dor ali, uma dor de cabeça que está te deixando nervoso, irritado, com dificuldade de concentração, não consegue relaxar, não consegue dormir. Não é mágico você tomar um medicamento e aquela dor simplesmente desaparecer? Então, o medicamento tem um aspecto muito positivo. Aquela infecção de garganta, aquele febrão, aquele mal-estar, de repente some com o antibacteriano. Então, a ação do efeito farmacológico é muito desejável, traz qualidade de vida, só que eu não posso pensar que o medicamento me oferece só isso, porque ele também me oferece reação diversa medicamentosa, e muitas vezes reações graves e irreversíveis. Nesse exemplo que você estava comentando, Glória, são aminoglicosídeos. Esses aminoglicosídeos, como, por exemplo, a gentamicina, são medicamentos que provocam ototoxicidade. O que significa isso? Eles matam as células auditivas. Só que muita gente não sabe que a furosemida, que é um diurético muito popular para aumentar a eliminação de urina, tratar o edema, tratar a hipertensão, esse medicamento ele também provoca morte das células auditivas. Então, eu nunca devo usar um antibacteriano aminoglicosídeo junto com a furosemida, porque ambos matam células auditivas. Eu posso terminar o tratamento completamente surdo e não tem mais volta. Então, as reações adversas elas podem até se tornar mais perigosas num exemplo como esse que eu dei, quando eu tomo duas medicações que têm a mesma reação adversa. Então, você toma um medicamento que provoca taquicardia, e você toma um outro que também provoca taquicardia. Os efeitos deles vão se somar, e você pode ter uma arritmia fatal, uma angina. Então, é perigoso, especialmente com um paciente polimedicado. Uma das preocupações de um profissional da saúde que entende de farmacologia
quando ele pega um paciente polimedicado, um idoso costuma ser polimedicado, por exemplo, uma das preocupações, das primeiras preocupações de um profissional, especialmente de um farmacêutico, né, que deveria ser aí, entre os profissionais da saúde, um expert, né, em farmacologia. Uma das primeiras preocupações dele é pensar, desses 3, 4, 5 medicamentos que esse paciente toma, será que eles têm as mesmas reações adversas? Porque se tiverem, 2 ou 3 deles tiverem a mesma reação adversa, elas se somam e se potencializam, podendo tornar-se até mais graves do que o esperado. Tá? Então, sempre pensar na reação adversa, no efeito farmacológico, né? Quer dizer, na alteração bioquímica provocada pelo medicamento, como uma questão dual. Tem um lado positivo, sim, tem também um lado negativo. Por isso, medicamentos devem ser usados de forma racional, só quando necessário, na menor dose possível, no menor tempo possível. Por quê? Porque eu quero minimizar a ocorrência de reações adversas medicamentosas. O que é esse menor tempo possível? Menor tempo para você tratar a doença. Tratou, resolveu, para de usar. Quem dera as pessoas que usam medicação para dormir usassem só no período em que estão mais estressadas, mais preocupadas, e depois voltassem a dormir normalmente. Não, elas acabam usando cronicamente o medicamento. E aí desenvolvem reações adversas graves. Essa alteração bioquímica, a gente vai levar a um efeito farmacológico. E eu não quero que eu quero que vocês pensem no medicamento. O que é meu medicamento ideal, né? O que é meu sonho farmacológico? É um medicamento que tenha eficácia e segurança. Alguém sabe me dizer qual é a diferença? O que é eficácia? Como é que eu posso dizer que meu medicamento foi eficaz? Repete a pergunta de novo aí, Bruce, por favor. O que é eficácia? Quando é que eu posso dizer que o meu medicamento foi eficaz? Que ele fez resolveu o que estava querendo, né? Eu acredito que seja Sim. quando ele tem um efeito terapêutico esperado, né, professor? A gente não toma medicação quando a gente está com algum problema de saúde? Né? Por exemplo, você tomou um analgésico, você não tomou um analgésico quando você não está com dor, você tomou um analgésico quando você está sentindo dor. Tomou um anti-inflamatório quando você está com algum tecido inflamado. Você tomou um antitérmico quando você está com febre. Como é que essas medicações são eficazes? Elas são eficazes, gente, quando elas fazem efeito, pura e simplesmente. Quando elas dão a resposta farmacológica que eu esperava dela. Tomei o analgésico, eliminou a dor, foi eficaz. Tomei o analgésico, a dor continuou, foi ineficaz. Eficácia é fazer efeito. Ele cumpria a proposta terapêutica que motivou a tomada dele. Então, se eu estou com infecção urinária e tomo um antibacteriano, a infecção urinária só piora, o meu antibacteriano foi ineficaz. Se a infecção bacteriana urinária desaparece, o meu antibacteriano foi eficaz. Eficaz Bruce, é algo que eu desejo como um dos pilares no uso em qualquer terapêutica farmacológica. Eu quero medicação eficaz. eficaz. Oi, pode perguntar. No caso, a pessoa toma o fármaco na dosagem indicada pelo médico. E, tipo, ela não faz esse efeito, não tem essa eficácia. Significa o quê? Que o organismo da pessoa está... não é aquela quantidade não é própria para o organismo dela? Me explica, porque o meu esposo... Nós vamos falar disso. Tá. Você agora, para nós terminar essa discussão de eficácia e segurança, vamos falar disso aqui, ó. E eu vou falar dessa questão de fazer ou não efeito numa pessoa ou em outra. Tá? Que isso é uma dúvida também muito interessante, a gente vai discutir isso aqui. Só depois eu terminar a eficácia. Eficácia, então, é quando o medicamento faz efeito. Tá? Quando ele cumpre a proposta terapêutica, né, que motivou você ter tomado ele. Então, fez efeito, foi eficaz. Não fez efeito, não foi eficaz.
Fez efeito parcial, foi parcialmente eficaz. E segurança. O que é segurança, gente? Quando é que o medicamento é seguro? É o outro pilar. Eu sempre quero medicação eficaz e segura. Segura é quando ele tem um laboratório X, você sabe a procedência. E quando não acontece a RAM, reação adversa de medicamentosa. Segurança, gente, não significa que ele não tenha. Porque é praticamente impossível uma medicação você inserir no seu corpo milhares, bilhões, trilhões de moléculas de uma substância estranha e ela entrar no seu corpo sem provocar nenhum tipo de reação inesperada. As reações adversas podem existir e existem, mas o medicamento ele é considerado seguro quando o perfil de reação adversa dele é tolerável. Falar, professor, eu acho estranho, porque eu leio a bula de um determinado medicamento, eu fico assustado. Ele pode provocar um tanto de coisa terrível, morte, tentativa de suicídio. Como é que eu vou tomar um negócio desse? Eu quero que vocês entendam o contexto de desenvolvimento de um medicamento. Quando ele é desenvolvido, são feitos estudos em seres humanos em 3 fases. A última fase é a fase mais importante, onde um grupo entre 1.000 e 6.000 indivíduos vão tomar esse medicamento. Aí eu pergunto para vocês, se nesse grupo uma pessoa morrer, o medicamento não vai poder vir para o mercado, certo? Eu estou testando ainda, olha, ele nem chegou no mercado. Estou na última fase de testes em seres humanos. 5.000 pessoas tomaram, uma morreu. Gente, ainda assim esse medicamento pode vir para o mercado. Porque a reação adversa grave pode acontecer durante um teste clínico? Pode. Quando é que a reação adversa vai reprovar o meu medicamento? Não vai deixar ele vir para o mercado? Quando ela for muito comum, quando ela for prevalente no estudo. Se uma reação adversa grave começa a acontecer no meu estudo, eu falo, não, peraí, esse medicamento pode até ser eficaz, ele pode até ter efeito farmacológico, mas ele não é seguro. Ele oferece risco à saúde de quem toma ele. Então ele é reprovado. Ou o medicamento pode ser o oposto, ele pode ser seguro, só que ele não é eficaz, então ele é reprovado do mesmo jeito. Nós estamos agora no mundo, né, vivendo um momento em que está todo mundo atrás da vacina para acabar com a pandemia do coronavírus, né, a Covid-19. As vacinas da Covid-19 estão justamente na última fase de teste clínico, essa que eu falei para vocês, que é feita num grupo grande de pessoas, entre 1.000 e 6.000 pessoas. Muitas vezes vocês podem ver uma notícia assim, ó, vacina do Covid, vacina X, porque tem umas 50 sendo testadas, né, no mundo afora, vacina contra o Covid não provocou nenhuma reação adversa nos pacientes. É uma notícia boa? É uma notícia de que a vacina é segura. Só que, gente, é uma notícia que eu posso já considerar que nós temos uma vacina? Não, o que está faltando provar? Que ela é eficaz. No caso da vacina contra a Covid-19, eu preciso provar que ela imuniza quem toma e a pessoa não fica suscetível a ter a Covid-19 novamente, num determinado período. Pode ser de meses, de anos. Então, não adianta eu provar segurança se eu não provar eficácia. E não adianta eu provar eficácia se eu não provar alguma segurança. Existem medicações no mercado próximas do ideal farmacológico, altamente eficazes e seguras. Olha que beleza! É o exemplo, por exemplo, dos prazóis, como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. São medicações usadas para tratar a queimação, a azia. E eles são eficazes? São, porque eles param a produção do ácido gástrico de forma muito eficaz. Então, eficácia eles têm bastante. E são medicamentos seguros? Bastante. Dificilmente você vai ouvir um paciente relatar reações adversas
relacionadas ao uso dos prazóis. Mesmo leves, você não vai ouvir, raramente moderadas, e dificilmente você vai ouvir alguém relatar uma reação adversa grave relacionada ao uso dessas medicações. Nesses casos, são medicações que se aproximam do ideal farmacológico, com eficácia e segurança. Só que nas medicações, tem os casos de alguns medicamentos que são de notificação simplificados. Tipo, eles eram, vamos supor, medicamentos genéricos que perderam a tarja para ser de dispensação, assim, ferronil, simeticona. Aí é porque esses medicamentos são eficazes e seguros. Eles já não causam tantos eventos adversos e têm a segurança pro paciente. Eles entram nesses casos? muitas vezes são medicações, se está no mercado, né, porque provou alguma eficácia, ele fez um estudo clínico, então ele provou que ele tem eficácia e segurança, se ele chegou ao mercado. O fato dele ser de notificação simplificada pode ter outros motivos, pode ser porque ele já é um medicamento de uso tradicional, e aí nesse caso ele não, já tradicionalmente ele não mostra um perfil de reações adversas perigosas, então a Anvisa simplifica a notificação, ou pode ser também porque esses medicamentos não são absorvidos, às vezes são medicamentos para ação dentro do intestino, que não vão precisar ser absorvidos, não vão ter efeito sistêmico, e aí por isso eles oferecem menos risco. E aí entram para a notificação simplificada. Professor? Oi. Uma dúvida, nós sabemos que a Rename e a Remome que rege o uso de medicamentos padrão, né, nos hospitais, e eu queria saber se, no caso, isso que ela falou tem a ver no sentido de que, por exemplo, a simeticona, ela é de uso padronizado em hospitais. Aí, nesse caso, isso influencia nessa liberação ou não por parte dos órgãos reguladores? Não, a Rename é só uma relação de medicamentos essenciais, né, que um serviço de saúde deve ter, indicada pelo Ministério da Saúde. Então, ele faz um estudo e aí ele diz, antihipertensivos, eu recomendo que você tenha, no mínimo, pelo menos, essa medicação. São medicações de qualidade e que conseguem tratar o espectro aí das doenças relacionadas à hipertensão. Mas ela é só um norte, ela não é compulsória. Um hospital ele pode ter a sua própria relação nacional, a sua própria relação de medicamento do hospital. Assim como os estados têm a sua relação de medicamentos essenciais, e os municípios também têm. A Rename é só um espelho para você montar a sua. Mas, por exemplo, um hospital privado, ele pode ter medicações dentro da sua lista de medicações essenciais que não estão na Rename, simplesmente porque ele pode comprar essas medicações, né? Ele tem dinheiro para isso, né? Que é um hospital privado. Agora, os hospitais públicos normalmente seguem a Rename porque ela já é um estudo, ela foi feita com base num estudo por uma série de especialistas, né? Então, você aqui no Hospital de Anápolis, sem uma ampla estrutura de pesquisa, fica complicado de você contradizer a Rename. Então, por isso que todo mundo segue. Mas ela não é compulsória, não. Cada hospital pode ter a sua lista a sua relação de medicamentos essenciais. Isso é definido no hospital por uma junta que integra vários profissionais do hospital, uma comissão. Essa comissão que define quais são os medicamentos essenciais que serão trabalhados por aquele hospital, os que não podem faltar. Entendi, é porque, assim, como tem toda uma relação custo-benefício, né, como o senhor falou, acerca de eficácia, né, aí tem alguns medicamentos que, às vezes, até são padronizados por causa dessas questões, né, custo, benefício e tal, e pensando nisso, professor, por exemplo, como o senhor falou, um medicamento, ele pode ter algum efeito ali contra, né, que não seja em benefício do paciente, e nesses casos,
vamos supor, entraria na relação medicamentosa, por exemplo, o paciente está tomando, como foi o exemplo que o senhor citou, ele está tomando um medicamento que pode causar surdez, por exemplo, e ele teria que fazer associação com outro medicamento. No caso, não seria uma boa interação medicamentosa e não deveria ser feita? Essas interações que são prejudiciais, algumas são clássicas e teoricamente deveriam ser conhecidas, mas não são, tá? Então, isso é papel da equipe de farmácia clínica de cada hospital, trazer isso, por exemplo, numa planilha e divulgar para os profissionais do hospital, ou fazer cartazes e deixar esses cartazes ali onde os profissionais possam ter acesso, né, a essa informação. Então, por exemplo, uma pessoa hipertensa que toma furosemida, né, um diurético que provoca surdez. Se ela tiver uma infecção, certamente ela terá em algum momento uma infecção bacteriana, eu preciso ter claro qual antibacteriano eu não posso usar. Eu preciso saber quem são os aminoglicosídeos, por que eu não posso usá-los, porque eles também provocam ototoxicidade, os efeitos deles é sonoro da furosemida e eu vou ficar surdo. Essa relação de surdez aí é clássica, mas tem muitas outras que já são de conhecimento. Outras não são. Então, quando elas são mais raras, papel é divulgação mesmo. Então, tem que ter uma equipe, um serviço de farmácia clínica, para gerar esse tipo de informação dentro do hospital e promover saúde, né? Porque, assim, às vezes, com uma simples informativo, você vai evitar que pessoas fiquem surdas pelo uso de uma associação incorreta de medicamentos. Eu estava falando para vocês que eficácia e segurança, falei que os prazóis, né, chegam muito perto do ideal farmacêutico. Quem dera todos os medicamentos que a gente toma fossem eficazes e seguros. Eu vou dar um exemplo de uma classe que vai na contramão do ideal farmacêutico. Os antineoplásicos. Antineoplásicos são medicamentos para tratar o câncer, neoplasias malignas. Eles estão na contramão do ideal farmacêutico, farmacológico, porque eles são pouco eficazes. Normalmente, eles não conseguem eliminar a neoplasia maligna sozinhos. Muitas vezes, eles aparentemente eliminam, mas a pessoa recidiva. Passa-se 1 ano, 2, 3, a pessoa volta, a doença volta a aparecer, sinal de que eles não conseguiram a eficácia completa, né? Não eliminaram totalmente o tumor. Então, além de eles terem uma baixa eficácia, os antineoplásicos são o maior exemplo de uma classe terapêutica com um perfil de segurança horrível, pouco seguros, fazem muito mal ao paciente. O perfil de reação adversa dos antineoplásicos é muito intenso. Muita da decrepitude que a gente vê no paciente com câncer, aquele aspecto cadavérico, aquela aparência pálida, muito daquilo as pessoas atribuem ao tumor, mas muito daquela aparência é culpa das reações adversas provocadas pela medicação, que é fortíssima, que normalmente provoca uma gama de reações adversas muito difíceis de tolerar. Então, os antineoplásicos estão na contramão do ideal farmacológico. Baixa eficácia e baixa segurança. Eu quero justamente o contrário. Alta eficácia e alta segurança. Por isso que se pesquisa tanto novas alternativas terapêuticas para o câncer, porque a que nós temos atualmente está longe do ideal, né? Baixa eficácia e baixa segurança. Dito isso, eu quero que vocês pensem uma pergunta que a Jordana fez há pouco sobre resposta. Então, pense o seguinte: o fármaco X se liga ao receptor, provoca uma alteração bioquímica e vai gerar efeito farmacológico. Se gerar um outro efeito que eu não esperava, esse efeito é reação adversa medicamentosa. Então, pense o seguinte, eu tomo o Fenergan, que é a prometazina, o fármaco. A prometazina se liga no receptor da prometazina, que é o receptor histamínico, H1. Isso provoca uma alteração bioquímica nas células e gera efeito farmacológico antialérgico. Só que lá no meu cérebro, eu também tenho receptor H1 para a prometazina. Então, lá no meu cérebro, ela se liga no receptor H1 e vai provocar sono. Era uma reação inesperada. Eu queria só efeito farmacológico antialérgico.
no local da minha alergia. Vamos supor que fosse uma rinite. Eu queria que descongestionasse o meu nariz, eu queria que agisse apenas na mucosa nasal. Mas se o meu antialérgico chegou ao sistema nervoso central, ligou no receptor dele lá nos meus neurônios, e gerou sono, esse sono é reação adversa medicamentosa. É muito importante que vocês entendam que eu não posso esperar a mesma resposta farmacológica em todas as pessoas. Então, eu não posso ter a inocência de pensar que, por exemplo, eu vou ministrar um antidepressivo para todos os depressivos e todos eles vão ter a mesma resposta farmacológica, o mesmo efeito. Não vão ter. Então, vocês vão notar que as pessoas respondem à farmacoterapia de forma idiosincrática. O que significa resposta idiosincrática ou idiosincrasia? Significa que cada um de nós responde aos medicamentos de uma maneira própria, particular. Por quê? Só escreve essa palavra aí no comentário. Responde de forma índio. Isso aí? Resposta idiosincrática. I-D-I-O-S-S-I-N-C-R-A-T-I-C-A. Idiosincrática. Ou, aqui está melhor de ver, né? Está no branco. Idiosincrasia. Conseguiu escrever? Conseguiu ou não? Eu vou lá. Aí. Aqui, ó. Idiosincrática. Eu escrevi índio. É índio. Não. Beleza. Por que essa resposta é idiosincrática, gente? É que eu, a Jordânia, a Renata, a Eduarda, nós somos brasileiros. Então, nós temos uma genética mais ou menos próxima, porque estamos numa mesma população. Se a gente for comparar a nossa resposta com a resposta dos europeus a determinadas substâncias, a gente vai ver que é diferente. Os europeus também têm uma genética particular. Mas é claro que mesmo nós sendo brasileiros, nossa genética é diferente. E eu não posso esperar que nós 4 respondamos da mesma forma à farmacoterapia. Então, eu posso tomar determinado fármaco numa determinada dose, a Eduarda toma o mesmo fármaco na mesma dose, Jordânia também, Renata também. Eu posso apresentar efeito farmacológico ideal e não relatar nenhuma reação adversa. A Renata pode dizer que para ela aconteceu a mesma coisa. A Eduarda pode dizer que não, ela não viu efeito farmacológico, mas ela sentiu algumas reações adversas leves. A Jordânia pode dizer, não, eu percebi efeito farmacológico, mas eu senti muito mal, eu tive muitas reações adversas. Por quê, gente? Geneticamente nós somos diferentes e a resposta pode ser diferente. A grande maioria da população responde como um padrão. Só que alguns indivíduos destoam. Então eu não posso pensar que uma farmacoterapia ela vai ter uma resposta padronizada para todo mundo. Isso não vai acontecer. Por quê? Geneticamente nós somos diferentes uns dos outros, até dentro da mesma família. Imagina numa população em geral. Então, vamos pensar, vocês vão perceber resposta idiosincrática em algumas situações. Por exemplo, dor. Vocês vão ver que alguns pacientes fazem uso de determinada medicação e respondem muito bem a ela. Falam, nossa, para mim é uma beleza. Eu tomo determinado analgésico e é como tirar, vamos supor, uma pessoa que tem cefaleia, né, dor de cabeça. Tomo determinado analgésico e para mim é como tirar com a mão, a dor desaparece. Aí você pergunta, você tem alguma reação adversa? Ele fala, não, nenhuma. Se você fizer esse comentário numa sala cheia de gente, alguma pessoa vai levantar e falar, nossa, eu tomei isso daí, mas para mim não faz menor efeito, minha dor continua. Ou outro vai quando dizer, não faz nenhum efeito. Quando não faz nenhum efeito. Aí a pessoa vai dizer, não, eu tomo, melhora a minha dor de cabeça, mas eu passo muito mal. Aí eu vou falar, não, eu tomo. Não melhora a minha dor de cabeça, mas também não passo mal, não.
Então, está vendo que a resposta farmacológica é idiosincrática. O que significa? Ela é particular, ela é individual. Particular e individual. Você pode falar isso de uma forma muito mais chique, né? Idiosincrática. Há uma idiosincrasia na resposta aos Ô, medicamentos. professor, Ah, oi. é por isso que é errado quando uma pessoa fala assim, tipo assim, tem duas pessoas que são conhecidas e elas têm os mesmos problemas. Só que uma, ela toma um medicamento, aí ela vira pra outra, nossa, eu tomei esse medicamento e ele me fez bem. Aí ela vai e indica para essa pessoa que vai lá na farmácia e compra esse medicamento e começa a se automedicar sem ir no médico. Isso é errado, por isso que acontece alguns efeitos colaterais adversos? Isso é uso irracional. Por que o uso irracional é perigoso? Primeiro, eu tenho que ter certeza que eu preciso do fármaco. Nem sempre o fármaco é necessário. Mas caso ele seja necessário, eu preciso tomar ele na dose correta, o fármaco correto. Preciso fazer um ajuste de dose, se for o caso. Para quê? Para eu maximizar o efeito farmacológico e minimizar a ocorrência de reações adversas. Concorda que quando você toma de uma forma irracional, você tem chances de maximizar as reações adversas e minimizar o efeito farmacológico. Então, o uso do fármaco tem um custo, e esse custo precisa ser mensurado antes de fazer o uso da farmacoterapia. Porque pode ser um custo muito alto, pode ser inclusive a sua vida. Falar, professor, eu tenho insônia e porque quero um fármaco para dormir. As medicações para tratamento da insônia, os ansiolíticos, que são medicamentos de tarja preta, são poderosos para induzir o sono. Não tenha dúvidas. Se tomá-lo, você vai ter Professor, Oi. teve uma paciente que relatou tomar diazepam e fazer efeito contrário. Sim, inclusive isso, até mesmo efeito contrário. Vou dar dois exemplos para vocês entenderem essa ideia. Ó. A pessoa toma medicação para dormir e ela tem um efeito farmacológico excelente, dorme 12 horas. Só que essas medicações tarja preta para dormir, esses sedativos, hipnóticos, eles podem provocar uma reação adversa muito perigosa, chamada amnésia anterógrada com sonambulismo. O que significa? Essas pessoas começam a agir num estado parcialmente acordadas, elas não estão totalmente acordadas, elas estão sonâmbulas. E quando elas estão nesse estado, elas não se lembram de nada do que elas fizeram. Isso inclui, gente, pessoas que saíram de casa, foram ao banco de carro, sacaram dinheiro, voltaram para casa e elas não se lembram de nada disso. Elas não estavam completamente acordadas. O risco de acidentes de trânsito. Então, olha, muitos acidentes de trânsito são provocados por efeito farmacológico. Né? A gente pensa sempre no álcool, né, como um vilão, mas muitas vezes por efeito farmacológico. Então, as consequências do uso de um medicamento precisam ser pesadas, precisam ser dosadas, e a pessoa em uso do fármaco tem que estar sendo observada. Para vocês entenderem bem essa resposta idiosincrática, vou falar de depressão com vocês. Quando o indivíduo é diagnosticado com depressão, que é um transtorno do humor, é porque esse indivíduo está se apresentando persistentemente triste e desmotivado. Essa pessoa que tem essas características, ela tem os sintomas nucleares da depressão, uma tristeza e uma desmotivação constante. Um sentimento de culpa, de inutilidade, de vazio, enfim, um quadro depressivo. Nesses casos, a literatura indica que essa pessoa tem 5 medicamentos para ela tomar como primeira escolha. Não 5 de uma vez, um de cada vez. Um só, né? Um deles. Escolher entre um deles. Quais são as 5 escolhas, né, para um depressivo? Ele pode tomar fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram ou escitalopram. Essas são as 5 primeiras escolhas terapêuticas. O que vai acontecer, gente? Esses fármacos têm estruturas químicas muito parecidas, mesmo mecanismo de ação, todos eles se ligam no mesmo receptor, provocam no nosso cérebro a mesma alteração bioquímica e, teoricamente, são excelentes antidepressivos. Então, tem efeito farmacológico antidepressivo marcante. A literatura também diz que eles têm um padrão de reação adversa leve, ou seja, reações adversas tranquilamente toleráveis. Náusea,
algum desconforto gastrointestinal, tolerável. Reação adversa leve. Ok, uma redução da libido, isso é comum. E passageiro, muitas vezes. Vocês vão perceber que a maioria dos pacientes responde conforme a literatura diz. Eles vão tomar a medicação e vão falar assim para você: nossa, minha vida é antes e depois da paroxetina. Minha vida é antes e depois da sertralina, do citalopram. Aquela vontade de chorar, aquela vontade de morrer, aquela preguiça, aquela tristeza, sumiram. Ou seja, efeito farmacológico total, né? Eficácia antidepressiva, maravilhoso. É isso que nós buscamos quando optamos por uma farmacoterapêutica. Se ele ainda te disser, e aí, você sentiu alguma coisa, algum mal-estar, alguma reação adversa? Não, nada. Maravilhoso, né, gente? Isso é o ideal farmacológico, eficácia sem reação adversa. Quando eu dou essa aula, só um pouquinho, só para terminar esse raciocínio, eu já te chamo. Quando eu dou essa aula, é muito interessante, que eu falo assim, esses medicamentos, aí um aluno já levanta a mão. A depressão é uma doença muito comum, né? Alguém já levanta a mão e fala, já tomei paroxetina, nossa, foi maravilhoso, a minha depressão acabou, eu tomo até hoje, eu tomei um período, parei e tal. Ele abaixa a mão, alguém já levanta a mão e diz assim, meu Deus, eu tomei paroxetina, eu não aguentei. Eu tive taquicardia, eu engordei, eu tremia, eu não dormia. Deus que me livre, esse medicamento quase me matou. Aí hoje eu tomo fluoxetina. Aí sim, fluoxetina funcionou para mim, tratou minha depressão. Ele termina de falar, um levanta a mão. Não, eu tomei fluoxetina que me fez mal. Eu tomo sertralina. Então, gente, vocês vão perceber que essas medicações, embora a literatura diga que elas não provocam efeitos adversos intensos, tem pacientes que vão, se você vai falar para eles assim, nessa história que a colega contou aí, ó, fulano toma uma medicação e indica para outra. Isso acontece muito na depressão. A pessoa da depressiva, ela vai ao psiquiatra, recebe uma prescrição de paroxetina, funciona para ela. Aí ela pensa, nossa, estou tão bem. Ela fala com boa intenção para uma vizinha, por exemplo. Ou toma paroxetina, eu estou tomando também, pensa numa maravilha, minha depressão desapareceu, a vizinha depressiva dá um jeito de arrumar uma paroxetina para ela. Pode acontecer dela ter uma resposta ótima também, ou seja, ambas responderem junto com a média da população, e pode ser que aí a vizinha tenha essa resposta idiosincrática diferente, né? Responda mal à paroxetina. O que eu vou ter que fazer nesses casos, gente? Ajuste, vou ter que mudar a terapia para outra terapia, para outro fármaco. E é muito incrível, porque são fármacos de mesma classe, estrutura muito parecida, mesmo receptor, mesma alteração bioquímica. Mas você muda de um para outro e as pessoas veem respostas completamente diferentes. Respondem bem a uns e respondem muito mal a outros. O que provoca essa resposta idiosincrática? Além a genética diferente, quando eu falo genética diferente, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que uma pode ter um número de receptores para aquele fármaco maior que a outra pessoa. Eu posso ter mais receptores para um fármaco do que você. Então eu vou responder melhor a esse fármaco do que você. Eu vou responder com mais intensidade do que você, porque eu tenho mais receptores. Geneticamente eu tenho mais proteínas que funcionam como receptores para esse fármaco. A minha resposta pode ser tão mais intensa que a sua, que eu posso, inclusive, ver reações adversas que você não vê. Outro motivo, nós vimos na primeira parte das aulas, né? Eu posso ser um metabolizador melhor que você. Então, eu tomo a medicação, mas eu metabolizo ela mais intensamente, então ela tem menos efeito em mim. Você que metaboliza pior, ela vai ter mais efeito em você. Ela pode, inclusive, ser tóxica em você, já que você metaboliza pouco. Ela pode se acumular no seu corpo. Então, essas diferenças de taxas metabólicas, diferenças do número de receptores entre uma pessoa e outra, isso é determinado geneticamente, embora também possa sofrer alteração ambiental, mas é principalmente determinado geneticamente. Então, gente, nós não respondemos igualmente a fármacos, ok? Quem ia perguntar aí? Era eu. A minha pergunta é a seguinte. Eu sei, né? Não sei se o que eu sei está certo.
mas eu sei que existem vários fatores que podem ocasionar uma ineficácia terapêutica, né? Existe algum fator psicológico que pode ocasionar em algum paciente a ineficácia? Ou é só essa questão essa resposta que o senhor disse, da genética? Olha, nós ainda estamos estudando, entendemos pouco os efeitos do sistema nervoso sobre a saúde dos demais tecidos. A gente já sabe que o sistema nervoso tem grande poder sobre os tecidos. Então, a gente sabe, por exemplo, hoje a gente conhece doenças como a fibromialgia, como a síndrome do intestino irritável, em que você vai estudar o corpo do indivíduo e você não acha patologia. Você não acha ponto inflamado na fibromialgia, você não acha nenhuma lesão no intestino na pessoa com síndrome do intestino irritável. Só que a pessoa está com uma série de sintomas, dor no caso da fibromialgia, barriga inchada, diarreia, dor no caso da síndrome do intestino irritável. E o que é isso? O que a gente acredita hoje? Que isso é uma disfunção nervosa. Então, sim, nosso sistema nervoso central tem poderosa influência sobre a nossa saúde dos tecidos periféricos. Ele pode interferir na resposta que a gente tem de um fármaco? Possivelmente, mas isso não é algo comprovado ainda não, mas é muito provável. Às vezes eu tomo um medicamento esperando que ele não vá fazer efeito, e depois eu defendo que ele não fez efeito para mim. Mas talvez a minha predisposição, né, a minha negatividade em relação a ele, pode ter tido influência, sim, não na resposta dele, mas na percepção que eu tive da resposta dele. Nossa, Eu isso também acontece- acho, Bruce. E isso A acontece pessoa- muito com medicamento genérico. Muita. O senhorzinho já toma um medicamento genérico falando que ele não vai fazer efeito, o medicamento faz efeito e ele fala que não Não fez percebe. só para não falar assim que fez. Só para. Às vezes a pessoa é ensinada que o genérico não é um ótimo exemplo, que o genérico não funciona, e ele toma uma medicação de qualidade, a medicação está se ligando nos receptores, está provocando alteração bioquímica, tem efeito farmacológico, mas a pessoa não relata, porque ela entende que não está agindo. Agora, se a nossa mente tem a capacidade de reverter o efeito de um fármaco, olha, a nossa mente é muito poderosa. Estudo comprovando isso não tem, não. Mas eu não ponho minha mão no fogo dizendo que isso não aconteceria. Se nosso cérebro consegue provocar até doenças, né, nos nossos tecidos, imagina se ele não vai poder, talvez, interferir, né, na resposta dos nossos tecidos aos medicamentos. Eu acredito que possa sim, tá bom? Isso era uma pergunta, gente? Ou só um áudio aberto? Não, era eu agradecendo, professor. Ah, tá. Não, então tá bom. Eu só ouvi um chiado. Então, gente, a resposta farmacológica é idiosincrática e a última consideração. Alguns profissionais têm contato privilegiado com o paciente. No hospital, quem tem esse contato privilegiado é o enfermeiro. Ele está o tempo todo em contato com o paciente dele. E por isso, ou até mesmo um personal trainer acompanhando uma pessoa que está num processo de reabilitação, um fisioterapeuta, alguma pessoa que tem contato continuado com o paciente. É muito importante, se eu sei que aquele paciente está fazendo uso de um fármaco e eu conheço a resposta farmacológica esperada e as reações adversas esperadas, se o paciente me relata que está tudo ok, está acompanhando a literatura e se é um paciente que está na média populacional. Se ele começa a me relatar respostas muito atípicas, ele é um paciente com resposta própria, idiosincrática, diferente. Ele vai precisar de um ajuste de dose para mais ou para menos. Ele pode precisar de uma troca de medicação. Nesse exemplo que eu dei para vocês da depressão, é super complicado, porque às vezes a pessoa é leiga, ela faz uso, por exemplo, da paroxetina e se dá muito mal com a paroxetina. Ela não entende que uma troca pode beneficiá-la, que se ela tomar agora fluoxetina, talvez fluoxetina seja a molécula ideal para tratá-la. Muitas vezes a pessoa que tem insucesso com uma primeira tentativa, ela já abandona, ela fala, não, antidepressivo já tentei, não funcionou para mim não, fez piorar.
mas ela não tem esse entendimento de que ela teve uma resposta atípica a uma molécula, mas talvez a uma outra opção farmacológica para aquela mesma doença, ela vai ter uma boa resposta. Eu estou falando do papel do farmacêutico, do enfermeiro, especialmente do enfermeiro no hospital, porque, gente, ele é capaz de identificar esse paciente. Porque o enfermeiro ele dá aquela mesma medicação, na mesma dose, com frequência para aquele paciente. Então, para os pacientes em geral. Então, ele já sabe que resposta esperar. Quando ele verificar uma resposta idiosincrática, ele tem que sentar com o prescritor e falar, olha, temos que rever essa farmacoterapia, porque a resposta não é a resposta esperada. Esse paciente responde diferente dos demais. Ou ele responde com ineficácia, ou ele responde com insegurança, com risco, com reações adversas mais intensas que o normal, ou atípicas. Ou nele eu não vejo a eficácia esperada. Nesse paciente eu preciso trocar. Não posso ficar insistindo com uma medicação incorreta. No depressivo, a depressão pode se agravar e ele pode acabar se tornando melancólico e tentar o suicídio. Então eu preciso intervir nisso antes, até ajustar a farmacoterapia ideal. Mesmo porque a farmacoterapia errada, além de permitir a progressão da doença, ela também é um custo, né, gente? Um custo emocional, de estar fazendo um tratamento que vai dar errado, e um custo financeiro, de estar gastando dinheiro com um medicamento que não está funcionando. Fora do ambiente hospitalar, quem tem esse contato privilegiado com o paciente é o farmacêutico, que pelo menos uma vez por mês vai ter contato com esse paciente quando ele for lá comprar novamente a medicação. Infelizmente, o cuidado farmacêutico é uma prática ainda pouco praticada. Os farmacêuticos atuam muito como vendedores, o que é muito negativo, porque eles perdem a oportunidade de fazer um acompanhamento do tratamento. Ao fazer esse acompanhamento, por exemplo, você vendeu paroxetina para o seu paciente, você sabe que ele tem ansiedade ou depressão, não tem outro motivo que ele está tomando essa medicação. Quando ele voltar daqui a 30 dias, você pode sentar com ele no seu consultório e entrevistá-lo, se a medicação, se o humor melhorou, como é que está a resposta ao medicamento, se tem reações adversas, se engordou, se não está dormindo direito, se alguma coisa ele relaciona diretamente ao uso do fármaco. E aí, ele, nesse momento, ele identifica, às vezes, um paciente que está tendo uma resposta totalmente particular, diferente, inadequada ao fármaco. Infelizmente, a gente não faz isso, né? Os farmacêuticos, especificamente, pecam muito por isso, tanto no ambiente comunitário, na farmácia, né, como no hospital, onde eles também poderiam fazer serviço clínico, né, acompanhar a terapêutica ali no paciente internado. Mas, assim, a farmácia clínica ainda está bem atrasadinha em Goiás. Na Anápolis, então, nem se fala. Muitos hospitais nem têm serviço de farmácia clínica, que é o farmacêutico acompanhar. Vocês já devem ter ficado internados em hospital, talvez entraram e saíram sem ter visto farmacêutico. Né? Tomaram medicação até lá dentro, mas só tiveram contato com médico e enfermeiro. Isso é muito comum. Isso significa falta de serviço de farmácia clínica naquele hospital. Senão o farmacêutico teria subido, teria conversado com você, verificado se a sua resposta à terapia farmacológica estava adequada ou não. Né? Se você não teve essa experiência, porque foi num hospital que não tinha serviço de farmácia clínica. Na nossa cidade, praticamente nenhum tem. Mas muitas cidades existem serviços sólidos de farmácia clínica. Certinho? Então, o enfermeiro no hospital e o farmacêutico na comunidade podem identificar esse paciente com resposta inadequada, atípica ao fármaco. Esse paciente precisa de reajuste terapêutico. Muitas vezes de mudar o fármaco, inclusive, tá? Então, por favor, percam da cabeça essa ideia de que todo mundo vai ter a mesma resposta, de que o medicamento que é milagroso para você vai ser milagroso para outras pessoas. Isso é uma grande bobagem. As pessoas que às vezes tomam um chazinho e veem resposta farmacológica naquele chá, elas querem propagandear esse chá para o mundo inteiro. Isso não funciona para a farmacologia. Nós somos indivíduos únicos, gente. A nossa resposta a estímulos ambientais é diferente. Assim como, por exemplo, quando um colega seu fala, por exemplo, para você, vai no espetinho fulano de tal, porque lá tem o melhor feijão tropeiro. Você chega lá, senta naquela empolgação, o feijão tropeiro chega e você fala, nossa, que horror. Não gostei desse feijão tropeiro, horrível. E o seu amigo ama.
Então, nós percebemos as coisas de forma diferente e respondemos às coisas de forma diferente, inclusive a medicação. Tá? Embora numa média, na média populacional, a gente responda de uma forma parecida, existem muitas variações bem profundas, tá? Eu vou precisar só de mais uns 5 minutinhos no final dessa aula, só para eu falar de um assunto aqui com vocês que eu quero iniciar, para vocês não ficarem atrasados em relação ao matutino. A aula de vocês da noite rende menos, especialmente por essas paradas de ficar entrando gente na sala. Façam todo o esforço que vocês puderem para entrar na sala nos 10 minutos iniciais. Eu sei que vocês trabalham, então à noite eu entendo que demora talvez até uns 20 minutos. Eu sei que tem gente que só está chegando em casa às 7 horas da noite, então não chega às 6h40. Mas tente, por favor, no máximo, entrar até às 7 horas na aula. O que eu quero falar para vocês? Aqui eu estou mostrando para vocês, nesse desenho, a membrana de um cardiomiócito. Quem é um cardiomiócito? É uma célula cardíaca. E nessa membrana eu estou representando um receptor. Esse receptor, você pensa, é um receptor de fármaco? Gente, isso é um erro achar que nós temos receptores no nosso corpo para medicamentos. Imagina, medicamento nós descobrimos há muito pouco tempo. Durante grande parte da história da humanidade não existiam medicamentos. E essas proteínas já existiam no nosso corpo. Então, elas não estão no nosso corpo com a finalidade de responder aos medicamentos. Elas estão no nosso corpo porque elas existem para responder a moléculas que nosso corpo produz. Aqui eu coloquei uma molécula famosa que o nosso corpo produz, a adrenalina. A adrenalina é uma substância endógena que o nosso corpo produz, e ela se liga num receptor na membrana das células cardíacas, das células musculares cardíacas. Eu chamo de cardiomiócito. Quando a adrenalina se liga na membrana, nesse receptor dela, né, na membrana do cardiomiócito, como é que chama esse receptor? Adrenérgico. Gente, o que acontece com o coração quando ele é estimulado por adrenalina? Alguém sabe? Qual é a resposta cardíaca à presença de adrenalina? Ele bombeia mais rápido? Acelera os batimentos. Acelera a frequência cardíaca. Cardíaca. Né? Eu tenho uma frequência cardíaca acelerada. Por que isso, gente? Porque em alguns momentos, especialmente em situações de perigo, o meu corpo libera adrenalina, especificamente nas minhas glândulas suprarrenais. Libera adrenalina, ela cai na circulação sanguínea e vem no meu coração, se liga no receptor cardíaco e acelera o meu coração. No nosso coração hipotético aqui, ele está batendo normalmente a 100 batimentos por minuto, sem estímulo de adrenalina, tá? Seu coração, no repouso, o seu coração está parado, gente? Sim ou não? Pelo amor de Deus, né? Não, né? Ele, mesmo no repouso, seu coração está batendo. Mas ele está batendo um batimento basal. No nosso exemplo aqui, esse batimento basal é 100 batimentos por minuto. É só um exemplo. Então, se eu me vejo numa situação de perigo, meu corpo libera adrenalina. A adrenalina vai cair na corrente sanguínea, vai se ligar nesse receptor, e o que ela faz, gente? Ela aumenta os meus batimentos cardíacos para 160. Esses valores são apenas exemplos para vocês acompanharem. Mas repararam que a adrenalina estimulou o meu batimento cardíaco? Ele estava em 100 e foi para 160. Vou dar uma situação prática para vocês entenderem por que isso acontece. Vamos supor que eu estava caminhando na rua e me deparo com um bandido apontando uma arma para mim. Eu estava caminhando tranquilo ali, meu batimento cardíaco estava 100 batimentos por minuto. Quando eu vejo o bandido, a adrenalina é liberada no meu sistema circulatório, ela se liga no receptor adrenérgico na membrana do meu cardiomiócito e ela acelera o meu coração. Por que eu preciso de uma frequência cardíaca alterada, acelerada nesse momento de perigo? Porque diante do perigo, gente, nosso corpo ativa uma reação chamada de reação de fuga e luta. Diante de uma situação de perigo, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu enfrento e luto, ou eu fujo, corro daquela situação. Para ambas as decisões, eu vou precisar de um coração acelerado, tanto para correr quanto para lutar. Por quê?
Porque um coração acelerado vai bombear mais sangue para os meus músculos. E eu vou precisar de mais sangue nos meus músculos para conseguir correr, fugir, ou para conseguir enfrentar uma briga e lutar para me defender. Então, a adrenalina é uma molécula do nosso corpo que, quando liberada em circulação, uma molécula endógena, ela se liga a um receptor próprio para ela, o receptor adrenérgico, e acelera os batimentos cardíacos. No nosso exemplo aqui, acelerou de 100 batimentos por minuto basal e foi para quanto? 160 batimentos. Tá certo? Aí eu quero terminar a aula com vocês me respondendo a seguinte pergunta. Quando um farmacologista, um desenvolvedor de fármacos descobre isso? Quando ele descobre que nós temos uma molécula que, quando produzida, se liga numa proteína, num receptor, na membrana do coração e acelera os batimentos cardíacos. O que um farmacologista pensa em termos de desenvolvimento de fármacos quando ele descobre algo assim? Eu tenho uma molécula que se liga num receptor e aumenta a pressão. Eu tenho uma molécula que se liga num receptor e abaixa a glicemia. O que um farmacologista pensa, gente, em termos de desenvolvimento de fármacos? Quando ele descobre a existência da adrenalina e do receptor dela e o efeito que ela provoca. A minha molécula biológica própria. Pensa aí o que ele vai... Ele pensa que vai patentear ela, vai criar um medicamento, vai ficar rico. Não, ele não pode patentear a adrenalina. A adrenalina é uma substância presente no nosso organismo. Eu pensei que ele está pensando em criar o remédio, não o medicamento. Mas essa é a ideia. O que ele vai pensar, gente? Ora, se tem uma molécula no meu corpo que se liga no coração e acelera o coração, o que eu posso desenvolver? Eu posso desenvolver fármacos que copiem a ação de quem? Da adrenalina. Da adrenalina. E quando é que eu vou usar esses fármacos, gente, que copiam a adrenalina? Quando ele estiver em taquicardia, quando ele estiver tendo uma parada cardíaca. Quando estiver tendo uma parada? Uma parada, porque se ele estiver tendo uma parada cardíaca. Porque se você desenvolver fármacos que copiam a adrenalina, eles também vão estimular o coração. Aí vai infartar. Professor, Oi. Fora as associações de fármacos, né, que são usadas como anestesiologistas, né, para fazer anestesia. Eu posso. O que eu quero que vocês pensem? Que quando eu descubro uma molécula que se liga a um receptor, de cara eu vou pensar, gente, eu posso desenvolver fármacos que copiam essa molécula, que copiam a adrenalina, que tem o mesmo efeito dela, aceleram o coração. Esses fármacos eu vou chamar, gente, de agonistas. Agonistas por quê? Porque eles copiam, eles simulam o mesmo efeito da molécula biológica. No caso aqui, a adrenalina, ela acelera o coração, os meus agonistas também vão fazer o quê? Acelerar o batimento cardíaco. E o que esse cara pensa também de imediato? Ora, eu posso desenvolver uma molécula que bloqueia as ações da adrenalina. Ela acelera o coração, então eu vou desenvolver um fármaco que vai se ligar no mesmo receptor e não vai deixar a adrenalina acelerar o coração. Aí eu vou chamar esse fármaco, gente, de antagonista da adrenalina, porque a resposta dele é a mesma ou porque a resposta dele é oposta? Porque a resposta dele é oposta. Se for a mesma, eu vou dizer que ele é agonista da adrenalina. Se eu tomo uma substância que também acelera o meu coração, ela é agonista da adrenalina. Ela age tal qual a adrenalina. Se eu desenvolvo um fármaco que bloqueia os efeitos da adrenalina e não deixa o meu coração acelerar, esse fármaco é antagonista da adrenalina. Quando que eu vou precisar de um antagonista da adrenalina? Quando eu estiver com parada cardíaca ou quando eu estiver com taquicardia? Taquicardia. Taquicardia, eu quero um antagonista, porque eu quero desacelerar esse coração. Na parada cardíaca, eu quero um agonista, porque eu quero acelerar esse coração. Eu queria terminar só mostrando para vocês essa ideia de agonista e antagonista.
Na próxima aula, me lembrem disso, que nós vamos começar a aula falando o que é um agonista parcial, total, alostérico, o que é um antagonista competitivo, não competitivo e alostérico, tá bom? Quem quiser já saber essas respostas, de manhã eu consegui finalizar isso com eles. Então, se quiser olhar a aula da manhã, nela eu terminei. Se não, nós vamos terminar isso daí na nossa próxima aula da semana que vem, tá? Tá postado já, Bruce? Tá, eu tô fazendo um upload aqui, vou postar hoje. Beleza. Eu tentei entrar lá com vocês quando eu estava no meu serviço, só que estava travando muito. Ah, de manhã, né? Foi. No trabalho, na farmacologia do trabalho não funciona, gente. É melhor deixar gravar e depois assistir a aula gravada. A farmacologia demanda muita atenção, porque os raciocínios são muito para